Hoje eu vou te ensinar tudo que eu aprendi sobre jejum. Tudo que eu aprendi, por exemplo, fazendo jejuns prolongados de 21 dias e 10 dias, 7 dias ao longo dos últimos 2 anos. Quero te ensinar a teologia do jejum, por que você deve jejuar, quais os efeitos do jejum, responder famosas perguntas como, por exemplo, eu posso falar que estou jejuando? Então fica até o final do vídeo que eu vou responder essas perguntas aí. Antes de qualquer coisa, é claro, um cafezinho, né, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vou estar falando sobre jejum, um assunto que eu gosto muito. Como eu falei no início do vídeo aí, eu tenho feito jejuns há algum tempo já. Fui inspirado a fazer, fui chamado pelo Senhor a fazer jejuns mais prolongados e o Senhor tem me abençoado muito e eu aprendi muitas coisas nesse período, nesse caminho de jejuns mais prolongados. Jejuns ali de 21 dias, por exemplo, sem alimento. E o quanto que o Senhor me abençoou durante todo esse processo, o quanto que eu aprendi também como fazer, como não fazer, erros que eu cometi. Hoje eu quero falar, então, sobre o jejum. E eu queria, basicamente, caminhar em duas perguntas. A primeira é por que jejuar? E a segunda é posso falar que estou jejuando? Então, a partir dessas duas perguntas, eu quero desenvolver tudo que eu vou falar aqui com você agora. Então, vamos para a primeira pergunta. Por que jejuar? O motivo mais importante pelo qual eu devo jejuar é porque Jesus quer. Simplesmente porque Jesus quer. Em determinado momento, Jesus falando, respondendo uma pergunta que fizeram a ele do porquê os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos dele não jejuavam, ele disse que os discípulos dele iriam jejuar no momento em que o noivo fosse tirado deles, porque enquanto o noivo estivesse lá, os discípulos não jejuariam, eles estariam com o noivo. E ele estava referindo a si mesmo. Então, ele diz assim, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Ou seja, Jesus estava esperando e ele estava direcionando os discípulos a jejuarem quando ele fosse tirado. Inclusive, a gente vê que os discípulos estavam cumprindo isso quando você olha para Atos capítulo 13. Quando você olha em Atos capítulo 13, eles estão sendo direcionados pelo Espírito Santo para separar Paulo e Barnabé para a obra do ministério. Eles estão fazendo isso debaixo de jejum e oração, ou seja, eles estavam cumprindo e fazendo aquilo que Jesus quer. Então o que eu concluo? Que um discípulo de Jesus precisa jejuar. Todo discípulo de Jesus, ele precisa ter uma vida não só de oração, mas também de jejum. Às vezes a gente fala bastante de oração e ninguém vai discordar de mim se eu falar que o crente precisa orar. Só que a gente parece que tira o jejum da equação. Mas o fato é que a oração ela precisa também ser acompanhada de jejuns constantes. Nós precisamos ser constantes não só na oração, mas também no jejum, porque Jesus quer. Esse é um dos primeiros e mais importantes motivos para que eu possa jejuar. Qual que é o segundo? É porque eu preciso. Nós precisamos do jejum para o fortalecimento do nosso espírito. Não tem como negar isso, não tem como achar que os inúmeros alertas que as escrituras nos fazem sobre uma guerra entre carne e espírito seja à toa. Agora, como que eu fortaleço o meu espírito e enfraqueço a minha carne? Qual que é uma das melhores maneiras de fazer isso? É claro, é através do jejum, através da fome física. Gente, a fome física ela tem uma capacidade muito grande de gerar em você uma fome por Deus. Isso é algo indescritível. Se você faz jejum, você sabe o que eu estou falando. Se você não faz, faça e experimente você mesmo. O jejum ele tem uma capacidade muito grande de, através da fome física, gerar em você fome por Deus. Por quê? Porque ele simplesmente mata a tua carne e fortalece o teu espírito. Tem uma frase do Agostinho de Hipona que eu acho muito legal, quero lê-la para você. Ele diz assim, o jejum ele limpa a alma, ele levanta a mente, ele submete a carne ao espírito e torna o coração contente e humilde. Dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a luz da verdadeira castidade. Isso aqui é Agostinho de Hipona falando sobre o jejum e eu concordo plenamente com tudo que ele fala aqui, porque realmente se você jejua, você vai experimentar um nível de enfraquecimento da tua carne e fortalecimento do teu espírito que é inexplicável, que somente jejuando você consegue entender isso completamente. Então, eu devo jejuar, obviamente, porque Jesus quer, mas eu também devo jejuar porque eu preciso disso. Quando alguém me pergunta assim, Henrique, por que você jejua? Por que tu faz jejuns mais prolongados? Eu respondo dessa forma, porque eu preciso. Porque eu vivo numa carne ainda, apesar de ter nascido de novo, e eu preciso disso. Eu preciso enfraquecer a minha carne, eu preciso enfraquecer a minha índole carnal. E eu te garanto que você jejuando, você enfraquecendo a tua carne, fortalecendo o teu espírito, você vai ter muito mais força para vencer o pecado, por exemplo, para vencer as tentações, para vencer coisas. Eu costumo dizer, né, tem gente que tem dificuldade com determinado pecado. Eu falo, cara, jejua, dificilmente você vai vencer algo que é muito forte da tua carne se você não
mortificar essa carne através do jejum. Então jejuar não é uma opção, jejuar é uma obrigação. Jejuar não é opção, jejuar é necessidade para um cristão. Assim como a oração e a leitura da palavra são alimento para o cristão, o jejum também é. Eu lembro de Jesus que os discípulos perguntam para ele se ele não ia comer nada, né? E aí ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e concluir a sua obra. Quando a gente lê esse versículo, parece que a gente não entende muito bem, né, o que ele está falando. Mas quando eu leio isso, eu concluo uma coisa. Enquanto os discípulos eles estavam inclinados para as coisas da carne, para a comida mesmo, a comida física, porque acredite, a comida ela tem um poder às vezes na nossa vida que a gente nem imagina, né? A comida ela está associada a prazer, ela está associada à alegria, ela está associada a muitas coisas e beleza, isso não tem problema porque foi Deus que criou essas sensações que a comida nos traz, né? Só que aí os discípulos eles estavam ali naquele momento, eles foram comprar comida, Jesus estava lá com a mulher samaritana, isso foi nesse episódio. E aí quando eles voltam, eles insistem para Jesus comer. E Jesus ensina algo poderoso para eles ali, que fazer a vontade de Deus era alimento para ele. O que eu vejo nessa situação? Eu vejo Jesus inclinado muito mais às coisas do Espírito do que às coisas da carne. Enquanto os discípulos estavam querendo o alimento físico, Jesus estava falando de um alimento espiritual. O que eu concluo com isso? Que existe um ponto de rompimento na qual aquilo que é espiritual ele se sobressai à fome física. E aí é onde eu sempre falo que a fome física, ela tem um poder, a fome física é o jejum, né? Ele tem um poder extraordinário de te conectar com as coisas espirituais a ponto de você passar a desejar muito mais o espiritual do que o físico. Ou seja, a fome física ela tem a capacidade de gerar fome espiritual, gerar fome por Deus, fome da palavra, fome da oração, fome daquilo que é espiritual. Então, quanto mais carnal eu sou, mais as coisas da carne eu desejo. Quanto mais espiritual eu sou, mais as coisas do espírito eu vou desejar também. Então, jejue, cara. Esse é um dos motivos para você jejuar. Então, nós vamos então à nossa segunda pergunta. Eu posso falar que estou jejuando? A verdade é que se criou uma teologia do silêncio. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que a Bíblia ela tem uma teologia do silêncio. Você não pode falar sobre jejum de forma alguma, você não pode falar que está jejuando, porque senão você está quebrando o mandamento bíblico, você está aí desobedecendo. Isso é verdade? Eu acredito que não. 1000 vezes não. A Bíblia não ensina isso. E isso foi propagado por causa de más interpretações das Escrituras. Mas uma interpretação correta vai te trazer o entendimento correto. Então, aonde que nasce essa ideia? Em Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu preciso que você entenda uma coisa. Qual é a palavra-chave desse versículo? É jejum ou é a hipocrisia? Ou é o fazer para ser visto? Quando você olha o texto, ele deixa algo muito claro. Ele diz assim que eles mudam a aparência e ele chama essas pessoas de hipócritas. E diz que eles mudam a aparência do rosto para serem vistos. Para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu acredito fortemente que o que está sendo tratado aqui é a questão de fazer para ser visto e não a questão do falar. Primeiro, por quê? Primeiro, porque nós só sabemos que Jesus jejuou porque ele falou. Então, se ele não... Porque ninguém estava com ele lá no deserto, além de Deus e depois Satanás que foi lá com ele para tentar, né? Então, se ninguém estava com ele, ele falou que estava jejuando. Se ele falou que estava jejuando, Jesus não quebra o próprio mandamento. Então, isso já é um fato. Agora, eu acredito que no próprio texto dá pra gente entender isso. Por quê? Porque antes de falar do jejum, Jesus falou da oração e falou da caridade. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O que Jesus está condenando aqui? Praticar obras e ser visto? Não, fazer para ser visto. Ele não está falando sobre não falar que praticou, sobre que ninguém pode ver, eu tenho que fazer totalmente escondido. Não, ele está falando sobre fazer para ser visto. E aí o exemplo que ele usa é: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Lembra que é a mesma coisa que ele falou sobre o jejum.
que aquela galera que está fazendo para ser visto, eles já receberam a recompensa deles. E qual que é a recompensa? É o louvor dos homens, é ser visto pelos homens. Então, ele está falando claramente sobre não fazer para ser visto. Ele está julgando aqui a hipocrisia e a intenção do coração. E a mesma coisa, que eu acredito que é o argumento matador aqui, é a questão da oração. Porque ele vai dizer no verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos outros. O que Jesus está tratando aqui? Observa que nas três coisas ele menciona o mesmo fator, o fazer para ser visto. Então ele fala, não pratique a caridade para ser visto, não ore para ser visto e não jejue para ser visto. É isso que ele está tratando aqui, a intenção do coração, do porquê se faz. Porque se eu aplicar a lógica do jejum, de que existe um silêncio, que existe uma teologia do silêncio aqui, sendo ensinada sobre o jejum, eu preciso aplicar essa lógica à oração. Ou seja, eu devo concluir que não se pode orar em público, que não se deve orar em público. E isso nem é alvo de discussão, obviamente, porque a Bíblia está cheia de orações em público, Jesus nos ensina os discípulos a orar. Então, assim, não faz nenhum sentido, né? Os discípulos foram levados por Jesus no momento que ele ia orar, Jesus deixou eles lá para vigiar enquanto ele estava orando, o próprio Jesus disse, vigiem e orem. Então, assim, nem é uma questão, essa questão de orar em público ou não. Mas o que Jesus está questionando aqui? Não façam isso para ser vistos. Não façam com a intenção de ser vistos pelos outros. Isso sim é condenável. Então, tanto a questão da caridade quanto da oração, elas me dão uma margem. Lembra que está tudo dentro do contexto. E para eu entender um texto, eu preciso entender o contexto. Porque senão eu pego o texto isolado e é como nós sempre falamos, né? O texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, se você quer entender errado um texto, fique olhando só ele sem olhar o contexto dele. Então, quando você olha o contexto aqui de Mateus 6, você vê ele abordando essas três coisas. E nas três coisas ele fala sobre fazer para ser visto. E ele chama essa galera de hipócrita. Então, eu concluo que Jesus não está respaldando aqui uma teologia do silêncio, onde eu não posso falar de forma alguma que estou jejuando. Ele está, na verdade, falando que eu não devo fazer isso para ser visto, com a intenção de ser visto pelos homens. Então, é isso que Jesus está falando aqui somente. E isso me leva, então, à nossa última pergunta. Por que eu deveria falar? Tem problema eu não falar? Eu acho que não tem problema não falar. A questão é, por que eu deveria falar? Por que eu falaria? É uma boa pergunta. Eu tenho uma resposta minha. Por que que eu, Henrique, eu falo? Por que que eu gosto de falar? Não são todos os jejuns, só para mencionar, né? Não são todos os jejuns que eu falo, mas alguns eu falo sim e falo intencionalmente. Por quê? Duas coisas. Ensino e inspiração. Ensino e inspiração. Porque primeiro o ensino. Se eu não falo, se eu não comunico, eu não tenho como ensinar. O ensino ele é feito através da comunicação. Então, eu falo primeiro para ensinar. Inclusive, o que existe hoje de desinformação a respeito do jejum se dá porque há pouca gente ensinando, porque há pouca gente falando, porque muita gente ainda acredita que existe uma teologia do silêncio. Então, gente, isso eu chego a acreditar que isso é meio diabólico. Por quê? Porque, gente, como que pode um crente acreditar que existe uma doutrina na Bíblia que está falando para ele não ensinar, não falar? Porque se tu não fala, tu não ensina. Então, como assim? Ou seja, o povo não vai ser instruído, o povo não vai jejuar. Por quê? Porque não tem ninguém falando, ninguém está ensinando, não tem quase nada disso. Então, a gente cria uma coisa que é totalmente anti-evangelho, que é uma notícia. Então, nós não damos a notícia do jejum. Então, um dos grandes motivos para eu falar é ensinar. É ensinar, por exemplo, tem muita gente que não sabe como entrar num jejum, como sair de um jejum. E se você entra errado, você pode ter consequências. Se você sai errado, você pode ter consequências piores ainda. Vou te dar um exemplo. Eu, no início dos meus jejuns prolongados, por pouca informação, né, e por dificuldade de achar informação sobre isso, porque não é tão fácil assim, eu cometi erros que me custaram talvez até dores no estômago, né? Eu senti algumas dores nos jejuns prolongados, eu tive que parar jejuns porque não aguentei, porque estava passando mal. E eu descobri depois, com a experiência, de que isso aconteceu por erros meus. Então eu fui aprendendo com a minha própria experiência, porque simplesmente eu não conseguia encontrar informações suficientes sobre aquilo por causa da dificuldade. Então nós precisamos de instrução, cara, sobre isso. Nós precisamos de instrução. E
O outro motivo, né, além do ensino, é a inspiração. Eu acredito que quando você quando você ensina, quando você é alguém que faz algo, você acaba inspirando outras pessoas a fazer. E eu vi isso acontecer, né, pessoas serem inspiradas a jejuar, porque eu estava ensinando e falando sobre isso. E eu falo disso na minha vida também, porque eu fui inspirado e ensinado a jejuar por causa de outra pessoa também que estava jejuando. Então, aquilo que foi bênção na minha vida, eu tentei fazer com outras pessoas. E essa pessoa, muitos conhecem, um pastor chamado Luciano Subirá, que inclusive eu trouxe o livro dele para indicar para vocês, A Cultura do Jejum. Esse livro aqui também impactou demais a minha vida. Para quem conhece o pastor Luciano sabe que ele é uma das referências nessa questão do jejum. E um dia eu estava na Alcance, na igreja Alcance Curitiba, e eu estava tentando, né, começar uma vida de jejum. Eu já tinha até lido esse livro, e nesse dia o Luciano estava lá, o pastor Luciano estava pregando, e ele estava num dos jejuns prolongados dele, e eu lembro que naquele dia, através das falas dele, eu fui muito inspirado a jejuar. E foi naquele dia que eu percebi a importância de você ter uma inspiração, a importância de você ser alguém que ensina e que inspira os outros. Você pode colocar pessoas num caminho muito benéfico para a espiritualidade delas quando você ensina e quando você inspira, porque você é uma referência naquilo. Então, da mesma forma que o pastor Luciano, por exemplo, foi uma referência para mim, eu tenho tentado fazer isso com outras pessoas e tem dado certo até certo modo. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele decidiu falar sobre o assunto. Então, esse é meu motivo. Por que que eu falo? Para ensinar e para inspirar. Ah, se eu não quiser falar, também não tem problema. Contudo, você só precisa entender uma coisa. A Bíblia não defende teologia do silêncio. Porque tem pessoas, quando vê outros falando sobre jejum, começam a criticar, como se a pessoa fosse um desobediente às Escrituras. E não é isso que a Bíblia ensina. É claro que eu tenho que vigiar para não fazer isso com a intenção que a Bíblia condena, que é para ser visto e tal. Qualquer um tem que vigiar o seu próprio coração a respeito disso. Contudo, eu devo saber também que não é uma teologia do silêncio que a Bíblia está defendendo aqui. Então é isso, deixa nos comentários aí a tua opinião sobre esse assunto. Se você tem experiências com jejum, se você já faz jejuns, também coloca nos comentários. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, de algo que eu falei ou algo que eu não falei, deixa também nos comentários, deixa eu ver isso aí. E aí, se der o engajamento necessário, eu posso até fazer um outro vídeo respondendo essas perguntas e comentando assuntos que eu não falei nesse vídeo relacionado ao jejum. Se você quer aprender também como fazer jejuns, se você quer ir mais fundo nesse assunto, deixa nos comentários aí o que você quer, o que você espera. Eu posso fazer mais vídeos aqui nesse canal a respeito desse assunto. Então, isso aqui é uma teologia básica a respeito do jejum, a necessidade, o porquê fazer, se eu posso falar e por que eu deveria falar. Então, acredito que ficou bem explicado. É isso aí, que Deus tenha falado no teu coração. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.